E aí, galera, tudo bem com vocês? Bom, vamos começar hoje mais uma aula e eu estou muito animado para essa aula, acho que vai ser bem gostosa, bem interessante. Antes de começarmos a nossa aula, eu gostaria que vocês colocassem, por gentileza, o nome de vocês nos comentários, para depois eu poder avaliar como chamada presencial, por gentileza. Então, eu peço, por favor, para colocar o nome de vocês. Sara Martins Lima. Ana Lívia Reis e Silva, Lívia Camargo Feixas, Saulo João Mira, Maria Eduarda Costa Ribeiro, Ana Júlia Matias, Gabriel Correia Santos, fala Gabrielzinho, Natan Henrique Rosa de Souza, Manuela Fernandes Souza, Manuzinha, Lívia Silva Fernandes, Verta Luiza Marques Rocha, Gabriel Fernando Rodrigues Cândido, Laís Gomes Natálio. E aí, Lala, tudo bem? Bom, ok. Enquanto vocês vão colocando o nome, eu vou abrir aqui uma pasta no meu computador. Raí Wesley Martins. Pessoal, o que eu gostaria de conversar com vocês antes da gente efetivamente começar a nossa aula? Eu tenho percebido que as aulas de sociologia, todos vocês têm enviado as tarefas, os exercícios, perfeitamente. Entretanto, as aulas de arte não são todos que têm enviado. Então, o que eu gostaria de explicar para vocês? A importância do envio do material. Pessoal, nesse momento, as nossas aulas estão sendo virtuais. Vocês estão cientes disso. Se vocês não me enviam material, eu não tenho nada para avaliar vocês. E saiu uma nota oficial, né, uma emenda, que diz o seguinte, que essas aulas vão valer como aula normal. Ou seja, lá na frente, a gente vai poder ter férias de julho normalmente, uma vez que a gente está estudando. Eu estou dando aula, vocês estão estudando. Tudo bem? Então, se você deixa de fazer alguma tarefa, você não tem nota para dar, para que o professor dê para você. Então, por que eu estou falando da importância disso? Estamos a quase poucos dias de fechar o primeiro bimestre. O primeiro bimestre fecha dia 17, para quem não sabe. E aí? Tem pessoa que não tem nota nenhuma comigo em arte. E essa pessoa vai zerar. Então, entendam que e não há o que fazer. Não há depois, quando voltar às aulas, uma explicação que você vai dar para alguém, que a pessoa vai entender. Não. Por quê? Porque são aulas. E, assim, nós, professores, estamos tendo que comprovar tudo que a gente está fazendo. Salvando as aulas, enviando para a Secretaria da Educação. Tudo está, assim, formalmente oficializado para que a gente esteja mostrando que as aulas estão acontecendo. Então, se vocês deixam de fazer alguma coisa, prejudica vocês, entendeu? Por isso que eu estou falando. Tomem cuidado, não deixem de fazer nada. Outra coisa, eu combinei com o Rogério no início da quarentena que eu não ia colocar ponto em nada que eu mandasse vocês fazerem. Ou seja, eu não vou avisar vocês quanto está valendo. Por quê? Não é por maldade. É porque a gente não sabe quando nós voltaremos às aulas. Então não tem como. Porque, por exemplo,
Se eu falo para vocês, gente, tal exercício valeu 10. Aí volta às aulas, já passou o primeiro bimestre inteirinho. Como que aquele exercício só valeu 10? Não tem como. Só que ao mesmo tempo, eu podia falar, gente, esse exercício valeu 50. Só que no dia seguinte falava, gente, as aulas vão voltar. E aí eu não ia ter mais nada para dar em sala de aula, porque os pontos tudo foram durante a quarentena. Entendeu? Então é por isso que eu estou regulando os pontos com base no quanto a gente fica parado. Então, não deixe de fazer uma atividade, porque às vezes uma atividade pode valer bastante, sei lá, 50 pontos, por exemplo. Então, assim, esse é o meu cuidado, meu carinho por vocês e por isso que eu estou falando, tá bom? Outra coisa importante. Sei que vocês estão tendo muita atividade, muita tarefa. Eu já tentei diminuir. Acredito que deu uma aliviada para vocês. Mas, assim, sempre me mantenha informado. Luan, nossa, aí eu vou norteando vocês, estendendo prazos de datas, tá bom? Eu vou sair aqui um pouquinho do slide para ver se vocês estão me ouvindo bem. Ok. Pessoal, só dá um ok se quando eu entro no slide vocês continuam me assistindo e me vendo normalmente ou se trava a tela, só para eu saber, por favor. Sim, Laís, é bem provável que sim. Então, por exemplo, uma atividade mais extensa, que deu mais trabalho para fazer, é provável que valerá, melhor dizendo, os 50 pontos de prova, entendeu? E uma atividade mais simples vai valer uns 20, entendeu? Exatamente. Se nós continuarmos em quarentena mais alguns meses, é provável que crie-se uma maneira de fazer alguma prova online. Mas enquanto isso não acontecer, por exemplo, como estamos fechando o primeiro bimestre, valerá então as atividades como ponto de prova, tá bom? Realmente, professor, o senhor tem razão, concordo totalmente, apoio todas as suas decisões. Obrigado. Quem é você? Equipe 0012. Bom, deve ser a Mariana, né, para estar tão fofa assim comigo. Bom, vamos lá. Vamos começar as aulas, então. A aula, então, senão a gente vai ficar demorando muito. Bom, o tema de hoje da nossa aula é arte e sociedade. Volto a frisar. Se você não conseguir ver o slide aí da tela do seu computador, do seu celular, da sua TV, não faz mal. Uma vez que eu já enviei esse slide para você, e o correto é que você acompanhe essa aula com o slide em mãos. Assim a gente não tem nenhum problema, assim tudo flui de forma mais tranquila. Tá bom? Por quê? É bom que você esteja com seus cadernos, com o seu caderno também em mão, anote as coisas que eu falar, como se fosse uma aula, gente, para que você consiga aprender, tá bom? Porque existe uma pesquisa científica que comprova que quando a gente só ouve, às vezes você aprende tudo agora, mas se você não anota, pode ser que na semana que vem você já esqueceu tudo que eu falei. Então, por isso, a importância de prestar atenção, mas anotar também, tá bom? Vamos lá. Arte e sociedade. Então a gente está entrando numa nova temática, um novo capítulo da nossa apostila, e eu gostaria que a gente conversasse um pouco sobre isso, sobre arte e sociedade. Qual a influência que vocês acreditam haver entre arte e sociedade? Vocês acham que existe alguma ligação? Vocês acham que não tem ligação nenhuma? O que vocês pensam sobre isso? Falem um pouco sobre isso no bate-papo, que eu quero ver a resposta de vocês sobre isso. Se existe alguma ligação entre arte e sociedade. Vou aguardar. Matheus, você sabe que eu amo você, filho. Tenho raiva às vezes, mas eu te amo, de verdade. Não, não sou a Mariana. Não sou a Mariana, sou apenas um ouvinte que está do passar. Ai, que fofinho! A gente tem plateia. Obrigado, equipe 012. Fico feliz de você estar conosco. Vamos lá. Ai, gente, esses dias eu tava dando aula enquanto vocês respondem ali, né? Obrigado, equipe 012. Fique à vontade. Eu tava dando aula
para o terceiro ano, depois eu fiquei sabendo que um monte de gente que eu conheço assistiu a aula e que nem é da escola. Eu fiquei tipo, tudo bom. Gente, vou fazer a pergunta de novo, valendo ponto extra para quem responder. Qual a ligação, qual a conexão que existe entre arte e sociedade? Pedro, a arte está em tudo em nossas vidas, como o formato dos prédios, casas e etc. Ponto para você, Pedro. Começou bem. É isso que a gente precisa entender, que a arte realmente está presente na nossa vida, em vários fatores. Então, conforme a sociedade caminha, a arte caminha junto. Então, assim, legal, perfeita a sua fala. Vamos entrar. A Sara disse, a Sara Lima disse, a arte serve para representar o pensamento de uma sociedade. Perfeito, perfeita a sua fala. Matheus disse, a arte molda a sociedade. E eu escrevi antes. Matheus, apareceu agora para mim, me perdoa de verdade, porque é internet, né? Então não dá para eu saber efetivamente quem escreveu primeiro. Ana Lívia Reis. Ah, Ana Lívia, beijo, agora que eu sei que você é irmã da Ana Laura. A arte muitas vezes representa pensamentos, expressões, opiniões, assim. Gente, perfeita a fala de vocês. Eu vou entrar então efetivamente na aula para a gente continuar, mas é isso. Vocês responderam assim divinamente. Então, a arte e sociedade, pelo que todas as respostas de vocês nortearam, estão conectadas, estão intrinsecamente ligadas. Então, a gente precisa entender isso para continuar o prosseguimento da nossa aula. Tudo bem? Vamos continuar. Como a arte participa das transformações da sociedade? E aí, pessoal? As artes, será que elas se transformam junto com a sociedade? Ó, 3 perguntas em uma. E aí eu vou lá para o chat para ver a resposta de vocês. Vocês acreditam que a arte ela participa junto com a sociedade das transformações, ou seja, elas vão transformando juntas? Ou cada uma tem a sua linha de pensamento, cada uma vai seguindo um norte, ou nenhuma das duas transformam. As duas são estáticas, paradas. Então, assim, se alguém acha que a sociedade muda, é impressão. O que vocês acham? Qual das respostas estariam certas? Acho que ela participa junto com a sociedade. Ponto para a Sara Lima. Então, até agora a gente tem o ponto do Pedro Muniz e o ponto da Sara Lima. Ok? Perfeito. Pessoal, esses dias me perguntaram, e vale frisar. Luan, aonde você esquece com facilidade o nome das pessoas, como que você vai lembrar depois para dar ponto? Gente, eu volto na aula, a aula fica salva. Então eu volto nela, assisto e vejo quem ganhou os pontos, tá bom? Perfeito, todos vocês. Carol, Matheus, está dizendo que elas se transformam juntas. O Pedro disse, sim, à medida que ocorrem os fatores históricos, a arte... Perfeita, a resposta mais completa, Pedro, muito bem. Bom, então entendemos que arte e sociedade existem e coexistem. E existe uma influência de uma sobre a outra. Certo? Então, ambas vão sim participar dessa transformação da sociedade. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. É sobre essa participação, é sobre essa mudança, é sobre essa influência que a gente vai falar hoje, ok? Para iniciar, então, a gente vai para o primeiro tópico da nossa aula, que seria sociedade em movimento e a arte em deslocamento. Olha que interessante, pessoal. A sociedade, ela está e aí entra na perguntinha que eu acabei de fazer para vocês, vocês responderam no chat. A sociedade, ela está em constante movimento. A gente precisa entender isso. A sociedade não é a mesma de séculos atrás, mas também não é a mesma de ontem. Você não é o mesmo de ontem. A pessoa, você que está me assistindo nesse momento e que assistiu a aula passada de arte na quarta-feira passada, não é a mesma pessoa. Então percebam como que nós estamos nos transformando. Seja a transformação intelectual, onde você amadurece, você adquire novas experiências, você muda suas opiniões. Então isso acontece. Mas também existe a transformação física, onde você envelhece, você se torna uma pessoa diferenciada no seu físico.
Então percebam que o todo muda. E não é somente nós, seres humanos, que mudamos. Tudo muda, o tempo todo. Já dizia uma música do Lulu Santos. Então, como uma onda no mar, nada do que foi será, do jeito que foi, um dia há de ser, tudo muda o tempo todo, e é isso. Então percebam, as coisas mudam realmente o tempo todo. E é sobre isso que nós falaremos. Se a sociedade está em constante movimento, a arte está em deslocamento. Por que deslocamento? A arte ela vai se situando em momentos da sociedade. Então é mais ou menos como se fosse da seguinte forma. Imagine que essa carteira de identidade seja a sociedade. Imagine que esse álcool em gel seja a arte. A arte ela vem na sociedade, se aloca nesse momento e ela fixa os seus padrões aqui. Só que a sociedade ela nunca para. Tem que ir para lá porque vocês vão enxergar melhor. Ela nunca para. Então a arte vem novamente, se aloca aqui. A sociedade não para. Depois a arte vem. Consegue entender então por que a sociedade está em movimento, mas a arte em deslocamento? Consegue entender isso? Bom, entendendo isso, a gente vai então para o nosso conteúdo. Arte, manifestação humana presente em todos os tempos e em todos os povos. Pessoal, a arte não é atual. A arte ela não existe agora. E também nós precisamos entender que a arte não passou a ser produzida em determinado momento histórico. A arte existe desde quando existe o ser humano. Por quê? Porque desde o primeiro momento que o ser humano tentou se expressar, ele estava produzindo arte. Ele estava fazendo arte. Certo? Então entendam isso, que ela é uma manifestação humana presente em todos os tempos, em todos os povos. Seja um povo lá afastado da sociedade, há muito tempo atrás, eu não lembro se vocês chegaram a ficar sabendo, mas aconteceu o seguinte. Foi descoberto um povo num local que eu não lembro onde era, mas depois eu posso falar para vocês. E esse povo desse local, eles nunca tinham tido contato com seres humanos. Olha que loucura! Isso não faz muito tempo, faz uns 4, 5 anos só. E era uma tribo indígena, totalmente afastada. E aí, quando o helicóptero passou e filmou aquela tribo, assim, de longe, né, fotografou, eles jogavam arco e flecha, ótimo, eles jogavam flecha. Por quê? Porque eles não sabiam o que era aquilo passando em cima deles, do povoado deles. Percebam, ainda existem povos que não foram descobertos, isso é muito louco. Mas esse povo, eu garanto que eles, dentro deles, produzem arte. Por quê? Porque a arte ela é intrínseca ao ser humano, a arte não precisa de alguém para existir, certo? Por exemplo, todo conhecimento de arte que você está ganhando agora, adquirindo com a nossa aula, ela está sendo um complemento, um adendo, um aumento das suas ideias. Mas, sem mim, vocês produzem arte. Vocês têm arte. Prova disso é que, por exemplo, eu mesmo sendo um professor de arte, vocês sabem que a minha área é o teatro, é a dança, é a música. Então, eu não sou bom no desenho. Eu não sou bom no criar desenhos e imagens. Eu tenho alunos que arrasam nos desenhos, que mandam muito nos desenhos. Por quê? Porque não precisa de mim para ter o dom. Flui de você mesmo, certo? O artista busca expressar-se no mundo de acordo com sua perspectiva. Então vale frisar isso, pessoal. A arte, ela é a perspectiva do artista. Ela não é a perspectiva daquele momento. Ela é a perspectiva do artista. Como o artista está vendo aquele momento. Sempre será assim. Então entendam que cada arte vai ser caracterizada. Então, pelo artista, pela visão que ele está tendo, certo? Isso faz com que a gente entenda, então, que o momento artístico está sendo ditado pela visão daquele artista. Tudo bem? Continuando. O que é ser novo? Então, peraí. Se a gente está falando que a arte muda junto com a sociedade, que a sociedade movimenta e a arte vai se deslocando, a gente falou que o que vale ali, o que demanda é a perspectiva do artista, é essa perspectiva de mundo dele que vai ser colocada em pauta na hora de produzir arte. Mas e aí? O que é ser novo? E eu vou de novo lá para o chat
E eu quero que vocês me respondam lá. A equipe 012 diz, professor, antes mesmo de existir uma sociedade civilizada, já se existia formas de arte, não é verdade? Perfeito. Muito verdade. Muito real. A arte, ela é intrínseca desde o momento em que existe ser humano. E ele tenta se expressar, tá bom? Pessoal, e agora eu quero que vocês me respondam no chat o que você acredita ser novo. O que é ser novo para você? O que é? Qual o parâmetro que performa o ser novo? Vou guardar respostas. Vamos ver se alguém responde. O que é ser novo? O que é novo? O Matheus, algo que não existia antes. Matheus, legal, ponto para você. O ancião eu acho que é o Kai, né? O Raí. Algo que não foi usado. Verta, ser algo diferente de tudo já visto. Sara, surgir em uma nova época em uma sociedade com costumes diferentes. Pessoal, perfeito. Legal, vocês estão começando a conversar comigo e a gente está conseguindo caminhar. É exatamente isso. Então, ser novo passa-se por um processo. Você concorda comigo? Mas na arte, por muito tempo, existia como que eu posso dizer? Uma controvérsia entre o que é novo e o que não é novo. De que forma? Como que eu sei que o presente que eu estou vivendo ele é novo? Sendo que o futuro é novo, será novo. Mas e o passado, ele nunca foi novo? Tá conseguindo entender o que eu quero dizer? A exemplo disso, eu coloquei essa imagem no slide de vocês, que mostra Londres atual e junto com uma técnica de colagem digital, foi colocado a Londres antiga. E eu sou apaixonado nesse tipo de arte, galera. Eu gosto muito quando faz ligação de duas fotos, uma antiga e uma velha. E eu gostaria que vocês analisassem isso comigo e pensassem: o que é o novo? Naquela época, em Londres antigo, as coisas que eram novas não eram novas, então? E aí? Estou questionando e estou querendo despertar isso em vocês. Se a gente caminhar para o nosso próximo slide, nós veremos outra imagem também do Londres atual e de Londres antigo. Olha que interessante, pessoal. Olha que interessante a junção de pessoas atuais e antigas, todas no mesmo local. Isso é muito show, cara. Olha a cidade antiga e atual juntas. Essa um projeto chamado Projeto Fotográfico de Henry Grant Collection. Elas são fotos atuais e antigas de Londres que ele fez em parceria com alguns outros artistas, usando, então, como eu disse, da colagem digital. É isso que eu quero despertar em vocês, essa nossa conversa sobre o que é novo e o que não é novo, certo? Continuando. Eu trouxe a figura de dois artistas conhecidos, dois famosos, que são a Thaís Araújo e o Luciano Huck. Nessa colagem digital, a gente vê, então, a Thaís Araújo abraçada com a Thaís Araújo na infância. E a gente também vê o Luciano Huck abraçado com o Luciano Huck na infância. Até onde existe uma linha divisória do tempo? Até onde existe o que é novo e o que é presente e o que é passado e o que é futuro? Onde o novo está situado? O novo está situado no presente, o novo está situado no passado ou o novo está situado no futuro? Será que o que era novo na época em que a Thaís Araújo, por exemplo, era uma criança, saiu um chocolate novo lá, ela foi comprar? Aquilo era realmente novo ou nunca foi novo, uma vez que hoje nós estamos no presente e vivemos o novo hoje? Certo? Com base nisso, é que eu quero que a gente desenvolva, então, a nossa aula de hoje. A história pede mudanças. Pessoal, se o novo ele está em constante mudança, é o que a gente acabou de perceber, vocês concordam comigo que o novo está em mudança?
O álcool em gel hoje, esse álcool em gel é novo. E ele tá na moda. Só que daqui a pouco, quando passar tudo isso, já não vai ser mais na moda, já não vai ser novo. Então percebam que a história muda, a sociedade vai caminhando, evoluindo. E então, ela pede mudanças que se adequem àquele novo contexto. E agora é sobre exatamente isso que nós falaremos, e eu acho que vai ficar mais claro a partir do desenrolar dessa aula, tá bom? Primeiramente, a gente precisa entender que conhecer a arte de um povo não é simplesmente conhecer uma. Não tenho nada aqui para representar. Mas tudo bem. Não é conhecer simplesmente, por exemplo, essa claquete. Conhecer a arte de um povo não é simplesmente olhar e ver algo que foi construído por um povo. Vamos dizer que isso foi construído por um determinado povo. Não é isso, pessoal. Conhecer a arte de um povo vai muito além disso. Conhecer a arte de um povo está intrinsecamente ligado à sua história. Então percebam que a história pede mudança, a sociedade, o viver o cotidiano pede mudanças. E a arte está conectada, trazendo essas mudanças. Então, olha a importância da arte para o contexto. Então, quando você conhece a arte de um povo, você está conhecendo a sua história. Você está vendo todo o percurso que aquele povo passou para chegar até ali. Quando você conhece a arte de um povo, você conhece seus hábitos. Por exemplo, existem algumas tribos indígenas que trabalham com biju. E elas fazem do biju vários tipos de alimentos para o seu dia a dia. E essas tribos, elas possuem um equipamento, um maquinário específico para torrar o biju, para moer o biju. E agora eu falo para vocês, conhecendo esse maquinário, que é algo específico da arte dessa tribo, você não desvendaria o seu hábito de comer biju? Sim. Então percebam como que nós vamos conhecendo um povo através da sua arte. Nós também conhecemos os valores daquele povo. Por quê? Porque a arte mostra, a arte demonstra o valor de um povo. Por exemplo, nós, brasileiros, nós temos intrínsecos em nossa região, a religião, a religiosidade. Olha que interessante. Em Itajubá, nós temos 3 monumentos, cadê minha mão? 3 monumentos muito interessantes que a gente pode conversar sobre valores. Veja, nós temos, há muito tempo atrás, foi construído na Praça do Soldado, aqui em Itajubá, o monumento à Bíblia, ok? Quando foi construído esse monumento, ele foi um monumento construído em celebração aos evangélicos da cidade. Tudo bem? Beleza, construiu a Bíblia ali, o monumento à Bíblia. E agora eu pergunto, poderiam os católicos também ficarem satisfeitos? Você não concorda? Uma vez que a Bíblia ela não é só um monumento, não é só um livro utilizado pelos evangélicos, ela é usada por toda a sociedade, certo? Mas os católicos se sentiram à vontade de se manifestar em relação a isso. E juntaram em comum acordo e pediram para que fosse construído também um monumento católico na cidade, tendo em vista que foi construído um monumento à Bíblia para os evangélicos. Com isso, então, nós temos na pracinha, em frente ao Colégio Empreender, a santa, né? Eu não vou falar o nome, porque eu não sei o nome dela e eu tenho medo de errar. Mas foi construída uma santa ali, certo? Em em valorização à fé católica, que também é presente em Itajubá, certo? Beleza, aí nós tínhamos 2 monumentos. Só que aí, os maçons não se sentiram satisfeitos. Entenderam que da mesma forma que existia a Bíblia evangélica, a Santa Católica, tinha que ter o símbolo da maçonaria na cidade. E é aí, então, que nós temos a construção do monumento maçom na pracinha ali onde a gente fica esperando o ônibus, que atrás do Major. Não sei se vocês conseguem identificar. Então percebam que a arte dita os nossos valores. Então hoje em Itajubá, alguém que chega em Itajubá vai perceber que em Itajubá nós somos de fé católica, também de fé evangélica e também temos maçons na nossa cidade. Então percebam
como que a arte também dita os valores daquela sociedade. E também temos o modo de vida, ou seja, a arte dita o modo de vida, como que aquela sociedade se desenvolve, como que aquela sociedade desenvolve os seus aparatos. Tudo bem? Continuando. A arte, então, impulsiona as grandes revoluções e é produto delas. Pessoal, sabe quando a gente está estudando sociologia? Isso que é legal ser professor de duas disciplinas. A gente pode fazer a linkagem entre as duas coisas. Quando a gente estuda em sociologia a Revolução Industrial que a gente estudou, a Revolução Científica, a Revolução Francesa, sabe toda aquela parafernália que nós estudamos na aula passada em sociologia? Todas aquelas revoluções que nortearam, inclusive, o pensamento social naquele momento? Tudo aquilo foi impulsionado pela arte. A arte, ela desencadeia as revoluções. Por exemplo, vamos pensar numa revolução atual, no nosso meio, no nosso cotidiano, que foi desencadeada pela arte. Note, o movimento LGBT é um movimento hoje presente na nossa sociedade. E hoje nós temos certos aparatos que defendem o movimento LGBT, tendo em vista as conquistas que eles foram conseguindo por meio de muitas lutas, muitas revoluções. E essas lutas foram ocasionadas por vários meios, inclusive a arte, tendo como em vista a sua bandeira, que é uma forma de arte, tendo como em vista as redes sociais, que são utilizadas por meio de imagens, de escritas, ou seja, a arte sendo ali padronizada para ajudar em um tipo de revolução. Então percebam que a arte está intrinsecamente conectada às revoluções que vão acontecendo. Tudo bem? E, claro, é produto dela, porque a arte norteia a revolução, mas também é produzida pela revolução. Ok? Artistas promovem transformações nas sociedades em que vivem. Gente, a maior missão, a parte mais nobre de um artista é que ele é transformador. E o artista é assim. Ele transforma o contexto no qual ele vive. Então, se você considera-se um artista, entenda, você tem uma missão nobre nesse mundo, de transformar a sociedade. Pode ser que você se torne famoso e transforme o mundo, mas pode ser que você nunca seja conhecido, mas você possa transformar a sua cidade. É isso que eu tenho em mente para mim, inclusive. Eu acredito que nós temos essa missão. Então entendam que o artista, ele transforma. O artista leva a revoluções e ele produz coisas a partir da revolução. Prova disso nós temos, por exemplo, a ditadura. Quantos músicos, quantos artistas tiveram as suas manifestações naquele momento para poder dizer o que o povo queria dizer, mas não podia, certo? Então o artista, sim, ele promove a transformação da sociedade. E é graças a isso que a sociedade vai cada vez movimentando, tendo em vista que a arte desloca e aloca em um determinado período da sociedade, movimenta aquele grupo e aí a sociedade vai sendo transformada, certo? E a gente entra em Heráclito, que é um pensador, que é um filósofo pré-socrático. E é muito interessante, porque existem dois filósofos pré-socráticos. Não existem só dois, tá? Existem muitos filósofos pré-socráticos, que vieram antes de Sócrates, para ficar claro. Não sei se vocês já estudaram isso em filosofia. Mas, dentre os filósofos pré-socráticos, eu costumo falar que é como se Heráclito fosse uma ponta dos filósofos pré-socráticos e cada um viesse em fileirinha. E nós tivéssemos Parmênides como o último da ponta. Por quê? Porque os pensamentos dos dois destoam muito um do outro. E dentro dessa fileira, cada um vai performando o seu pensamento mais próximo de um ou de outro. Tudo bem? Parmênides entende que nada muda. Que nós continuamos sendo as mesmas pessoas e a mesma sociedade. A visão que a gente tem de mudança é uma visão distorcida que a gente acredita ter. Mas, na verdade, ela não existe. Só que Heráclito, ele diverge disso. Heráclito diz que tudo muda o tempo todo. E aí, quando ele diz isso, ele usa um exemplo que eu acho muito interessante, sobre o banho no rio. Ele fala que um homem que vai banhar-se no rio, ele nunca mais vai banhar-se naquela mesma água, pois um rio não passa 3 vezes no mesmo lugar. Ou seja, quando o Luan que começou essa videoaula não é o mesmo Luan de agora, nesse momento.
Eu estou em constante mudança. Os meus pensamentos estão mudando, tudo está mudando. Então Heráclito frisava isso, essa mudança que ele acredita que exista não só nos seres humanos, mas no contexto geral, certo? Com isso, então, a gente entende que a arte está ligada a essa mudança. E aí a gente entra, então, com o próximo tópico. Arte ocorre mudanças, movimentos artísticos. Então é por isso que existem os movimentos artísticos que a gente tanto ouve falar. Porque a arte muda. Assim como Heráclito disse, a sociedade muda, eu mudo, você muda, a arte muda. Então, a cada momento, ela se aloca com um movimento artístico, com um movimento que determine melhor aquele momento. Certo? Por isso, existem duas vertentes da arte que nós precisamos estudar agora: a arte contemporânea e a arte do academicismo. A arte contemporânea, pessoal, ela tenta quebrar com os paradigmas daquele momento, produzindo coisas novas. Então é uma arte que vai sempre tentar buscar coisas novas, vieses novos para suas formulações de pensamento e de ideia e de crença. Já o academicismo, ele está firmado na Academia de Belas Artes, ou seja, em todos os parâmetros e padrões já pré-estabelecidos pela arte. Então, por exemplo, se você falar assim, eu sou um artista da arte contemporânea, você está querendo dizer que você quebra padrões, que se existe uma forma exata de fazer aquilo, você quebra. Agora, se você acredita que você vem de uma linha de pensamento do academicismo, você acredita nos padrões já estabelecidos, por exemplo, pela Academia de Belas Artes. Tudo bem? Eu sou um artista, para dar um exemplo para vocês, da arte contemporânea. Eu acredito que eu preciso quebrar padrões para estabelecer novos parâmetros para a arte. Prova disso que nos meus musicais do colégio eu utilizo vocês, alunos, que nunca estudaram, fizeram como profissional a dança, o canto, a atuação, e coloco vocês em palco. Porque eu acredito que a arte ela não precisa da técnica simplesmente para existir. Ela precisa do sentimento. O sentimento é muito mais abrangente e toca muito mais do que a técnica. Certo? Então, essas são as duas divisões que nós precisamos entender até agora. Com isso, nós vamos para o berço de transformações. Então, existe um local, um momento específico onde vão acontecendo as transformações sociais. Certo? Então, nós precisamos entender que, meados do século XIX, a ciência e a tecnologia estavam em transições. Pessoal, quando a gente está falando de meados do século XIX, a gente está falando exatamente daquele contexto histórico que eu já situei vocês na aula de sociologia passada, de sexta passada. Então, é sobre isso que nós estamos falando agora, nesse conflito. Lembra que eu falei para vocês que as pessoas dormiram de uma forma e acordaram de outra totalmente mudada? Em cima disso tudo, a arte, ela precisava, ser alterada. A arte precisava quebrar com os padrões já prepostos, certo? Então, surge então o que nós chamamos de arte moderna. Então, nós podemos dizer que a arte moderna surge no século XIX. Por quê? Com as mudanças, com a galera saindo da vida rural e vindo para a sociedade urbana, com as mudanças da Revolução Industrial acontecendo, com a mudança da Revolução Francesa, com a mudança do positivismo vindo à tona, com as ciências sociais, sociologia, antropologia, vindo a surgir, psicologia, com a Revolução Científica tomando as suas primeiras ideias. Então, percebam que tudo vai se performando em cima disso. Então, a arte também muda. A arte também transforma. A arte também se adequa. E é aí que surge, então, a arte moderna. A arte moderna ela é formada de muitos movimentos. Nós veremos, com o passar das aulas, muitos movimentos que performam a arte moderna. Então, não é formada só por um movimento específico. Não, vários. Só que ela sempre tem essa visão de desconstrução. Desconstrução com o passado. Então, a gente pode dizer que a arte moderna quebra com o academicismo. Ok? Trompe-l'œil é o contrário. Ela é uma visão artística
do academicismo. Por quê? Porque eles tinham uma maneira de tentar trazer o máximo de realidade para aquilo que eles estão fazendo. Para ficar claro, vamos entender assim. E a arte, ela foi passando por um processo. Tudo bem? E dentro desse processo que a arte foi passando, cada momento tentava-se na pintura deixar a arte mais real, mais próxima do real. Inclusive, começa a se falar, então, do realismo, certo? Então, essa era a busca. Que as pinceladas fossem o mais imperceptíveis possíveis para ficar parecendo uma imagem, uma foto. Só que aí vem a arte contemporânea. Como eu já disse para vocês, a arte contemporânea busca quebrar esses paradigmas. Busca alternar toda essa visão. Então a arte contemporânea, ela quebra essa visão de pinceladas sutis, não. E aí parece estranho, porque parece que retorna. Parece que está voltando para trás quando faz pinceladas fortes e grotescas. Só que não. Nós entenderemos a seguir. Jean-Auguste Dominique Anga, ele se contrapõe à visão de Pierre-Auguste Renoir. Então, Anga e Renoir são duas visões contrárias e duas visões que nós conseguiremos agora juntos entender, porque ambas são visões sobre o academicismo e outra sobre a arte contemporânea. Anga, ele tinha uma métrica calculada, ou seja, ele sabia exatamente cada pincelada que ele estava dando para conseguir fazer aquela imagem, aquela pintura ficar o mais real possível. Por isso, então, a gente entende que Anga, ele tinha uma visão academicista. Enquanto que Renoir, ele acreditava que a beleza estava na beleza das cores e do movimento da pincelada. Ele acreditava que a vida, que nós, ao analisarmos uma pintura, nós queremos compararmos a vida. E a gente não quer ver tudo tão certinho, tão milimetricamente calculado. A gente quer ver o quê? A beleza das cores e do movimento. E é com isso, então, que nós vemos Renoir sendo um artista novo, um artista que quebra com os parâmetros academicistas. E por isso Renoir faz parte da arte contemporânea. Ou seja, Renoir é um artista moderno. Tudo bem até aqui? Eu vou sair um pouquinho daqui do slide e eu quero ir no chat e eu gostaria que vocês falassem se vocês estão entendendo, se vocês estão conseguindo compreender, por favor, porque vai me ajudar a continuar essa aula. Pedro, deixa eu ver. Professor, antes mesmo já falamos, algo que não existia, algo que não... mudando em relação a Ana. Penso que o Matheus. Penso que o novo também pode ser algo incluído pela atualidade. Entretanto, já existia antes. Legal, Matheus. Interessante isso que você está falando. Na verdade, você está usando aquela visão de que... Como que é? Que Chacrinha falava. Nada se cria, tudo se copia. Olha que interessante. Você usou uma coisa interessante. A Verta disse, você fala muito bem, Luan, que bom. Fico feliz que você está entendendo. A Wanda Toledo, não é a Verta. Wanda, eu não sei quem é. A Ana Júlia, sim. Que bom, Ana Júlia. Então, por favor, pessoal, mostrem para mim o Pedro. Legal. Vocês estão conseguindo entender? Está muito difícil, eu estou falando muito rápido, porque às vezes, para poder não atrasar muita aula, eu acabo falando mais rápido do que eu devo. Tá bom? Então, por favor, me fale. Show. Então, se está dando para entender, eu vou continuar. Então, a gente já entendeu que Renoir, ele trata-se da visão academicista, uma vez que suas pinturas tentavam cada vez mais ficar mais parecida com uma fotografia. Enquanto eu falei Renoir, né? Eu falei, tá errado. Anga, ele fazia parte da visão academicista porque ele tentava essa busca pela perfeição, que era o que a Academia de Belas Artes cada vez estava evoluindo para chegar nessa visão. Renoir, ele quebra com todos esses preceitos, trazendo uma nova visão da arte academicista, ok? Continuando. Então, Renoir, pessoal, ele está ligado ao impressionismo, que é o moderno a partir do século XIX. Então, o impressionismo, é engraçado falar isso, olha que interessante. Renoir fez suas pinturas e em um determinado momento houveram críticas acerca disso. E aí algumas pessoas começaram a criticar não só Renoir, mas outros artistas que estavam
utilizando de novas técnicas para quebrar os paradigmas anteriores. E aí, o que acontece? Olha que doideira. Um crítico da arte olha para as pinturas da arte contemporânea e fala assim, isso está errado, isso está parecendo um impressionismo. Ele usou a palavrinha impressionismo para criticar. Ele usou a palavra impressionismo para desfazer. Então, para ele, impressionismo era uma palavra de baixo calão, entendeu? Era uma palavra pejorativa, ao dizer que alguma coisa era impressionista. Só que mal sabia esse crítico que ele estava ali dando nome, batizando o novo movimento que viria a surgir, que era o impressionismo, que usava então dessas pinceladas mais esparsas, mais notórias, onde não ficava tão diferente. Eu não sei se dá para ver aqui, ó, mas nós vemos aqui, ó, a pintura de Anga, onde nós vemos quase nenhum traço de pincel, de pincelada, e nós vemos aqui a pintura de Renoir, onde ficam nítidas as pinturas, mas traz essa mistura de cores e movimento. Ok? Bom, o impressionismo, então, faz parte do que nós chamamos de vanguarda artística. O que é a vanguarda artística? A vanguarda artística é um movimento que se iniciou por meio da arte moderna. Então, o impressionismo é o primeiro movimento da vanguarda artística, ok? E ele transgrediu os modelos das academias de belas artes. Claro, né, gente? Como eu acabei de falar, então, o impressionismo fazia parte da arte moderna, que surgiu naquele momento histórico que nós já estudamos em sociologia e que quebrou com os paradigmas anteriores do academicismo. Surgiu. Olha que interessante. O Renascimento, é claro que veio antes, certo? E o Renascimento, então, ele vem de uma. Se ele vem antes, ele vem de um aparato contemporâneo ou de um aparato classicista? Ou ele vem dessa visão academicista? O que vocês acham? Bom, ele veio antes. Então, ele estava ainda intrínseco e internamente ligado ao academicismo. Tudo bem? Século XIV, Renascimento, busca pelos padrões artísticos. Só que aí, lá no século XIX, vem o impressionismo alterando, quebrando. Vou tentar traduzir tudo isso que eu falei para ficar mais claro. Renascimento, século XIV. Impressionismo, século XIX. Impressionismo quebra com os paradigmas da arte, do academicismo, da Academia de Belas Artes. Enquanto que o Renascimento existia no século XIV, sendo uma evolução da arte. Entenderam o que eu quero dizer? Então, já era uma tentativa de evolução. Só que ainda presa na corrente clássica. Ainda presa no academicismo. Deu para entender até aqui? Depois eu vou fazer pergunta no final da aula, e se vocês não entenderem, vocês me perguntam que eu retorno. O impressionismo tinha uma maneira de se dar muito interessante. Os artistas acreditavam que eles tinham que pintar ao ar livre, permitindo com que a vida se desse de uma forma mais liberta, mais tranquila. Quebrando, inclusive, até com aquela coisa do pintor anterior da época academicista, pintar dentro de um lugar fechado, dentro de um setor trancado, certo? Dentro de uma sala, vamos dizer assim, dentro de um estúdio. E por último, eu coloquei para vocês 2 links de 2 vídeos curtos, pessoal, 15 minutos. 15 minutos, 2 vídeos, meia hora, eu acho que não vai matar vocês. E se você ficou com alguma dúvida dessa aula, com esses vídeos ele irá nortear vocês. Então eu peço para que vocês assistam após essa aula. Não deixe para assistir outro dia não, que você vai ficar com preguiça. Que eu acho que vai nortear muito bem aquilo tudo que a gente falou. Bom, é isso. E eu agora peço para vocês falarem se vocês estão entendendo. E aí, em cima do que a gente está conversando, a gente termina a nossa aula. Então, põe assim, ó, eu entendi, se você entendeu. Se você não entendeu, põe eu não entendi tal assunto. E aí eu retorno nele, só para eu saber. Pode, Laís, pode entregar o resumo de arte até 23h59. E aí, pessoal, deu para entender a aula? Nossa, estou derretendo de calor.
A Sara disse que entendeu. A Verta entendeu. Pedro Muniz entendeu. A Duda entendeu. Imagina, obrigado você, Duda, por ficar aí. A Carol entendeu, a Ana Júlia entendeu, o Saulo entendeu, a Letícia entendeu, o Matheus, eu entendi. Matheus entendeu. Tá, então eu acredito, eu entendi, obrigado pela aula, Gabriel entendeu. Show, pessoal. Muito obrigado vocês. Qualquer dúvida, eu estou no WhatsApp, pode me chamar lá. Não garanto responder com tanta rapidez, porque agora, com essa época de aula virtual, tem muita gente me procurando o tempo todo, então tá difícil. Só peço, agora, eu sempre nunca tive problema de me procurar sábado, domingo. Vocês sabem disso, quem me conhece sabe disso. Só que agora eu vou pedir para que a gente altere um pouquinho isso. Tentem me mandar mensagem somente de segunda a sexta, das 8 da manhã até as 6 da tarde, por gentileza, porque eu estou recebendo muita mensagem, estou ficando muito cansado. Então, assim, pelo menos no final de semana e feriado, eu quero descansar um pouquinho de escola. Então, sempre que vocês tiverem alguma dúvida da matéria, ou algum questionamento para fazer se a tarefa pode atrasar um pouquinho, podem me mandar durante esse período que eu coloquei, tá? Por favor, vai me ajudar muito a descansar um pouquinho. Muito obrigada a todos vocês que estiveram aqui. Qualquer coisa me coloca à disposição. Um beijão no coração de vocês e até a aula que vem. Tá joia? Obrigadão. Gratidão.